E veja, neste capítulo de hoje, Danilo vai até a casa de Olga para tentar terminar com ela. Mas Olga, esperta, logo que vê Danilo, começa a provocar o rapaz, levantando o vestido e mostrando as suas pernas. Ela então que leva Danilo para o seu quarto. Ela então questiona, perguntando qual assunto importante ele tem para falar. Mas ela continua provocando Danilo. Ele então parte para cima dela. E ela fala que ele só vai poder assim que eles estiverem casados. Sério, ela então pergunta qual é o assunto importante. Rapidamente, Danilo corre para fechar a janela e fala que é para ela não se atirar de novo pela janela. Ele então diz que quer falar com ela sobre o casamento. Se vendo sem saída, Olga então finge desmaiar. Enquanto isso, na casa do prefeito, a primeira-dama que recebe a família de Olga. Ela então explica que o prefeito deve ter tido um contratempo para ainda não ter chegado. Enquanto isso, Timóteo grita procurando Márcia. Márcia então corre e tenta se esconder dentro do carro do prefeito. Ele então fala para ela que lá não dará certo. Márcia fica desesperada ao ouvir os gritos de Timóteo se aproximando. Timóteo então que de repente avista o prefeito e o carro dele. Timóteo então diz para ele que ouviu a voz de Márcia. O prefeito então diz que está sozinho e fala para Timóteo que ele deve ter ouvido os pios que ele faz igual passarinho. O prefeito então que tenta imitar um passarinho para enganar Timóteo. Timóteo então vai embora desconfiado. No sítio, a avó que questiona Timóteo dizendo que ele está com cara de preocupado. Explicando, ele diz que não está entendendo, pois prometeu para o seu tio que iria buscar a Márcia todo dia e ele foi, mas quando chegou lá, a Márcia já não estava. E ele voltou pelo mesmo caminho e nem rastro de Márcia. Ele então pergunta para a avó se Márcia já chegou. Rapidamente ela diz que Márcia não chegou. Vó então diz que irá avisar Margarido. Enquanto isso, o prefeito que tenta tirar a Márcia de debaixo do carro. Ele então puxa ela pelos braços. Ela então questiona que o vestido dela acabou, está todo rasgado. Esperto, o prefeito então diz que amanhã irá trazer uma linda joia para ela. Eles então combinam de se encontrar amanhã de novo. Márcia então diz para o prefeito que esconder debaixo do carro é uma grande prova de amor. Enquanto isso, Danilo tenta acordar Olga. De repente, os pais dela então entram pela porta. Ele então explica que ela passou mal e eles foram para o quarto. Olga então que percebe que seus pais chegou, finge acordar do desmaio dizendo que está tonta e fala para Danilo deixar a conversa para depois. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo. Enquanto isso, Guilherme fala para Danilo que ainda tem esperanças que Celine há de aceitar de fugir com ele. Pensativo, Danilo então diz: isso, Guilherme, fugir? Se eu fugir da cidade, eu não vou casar com a Olga. Enquanto isso, Tonico que questiona sua mãe, perguntando por que ela tem tanta raiva do Danilo. Explicando, ela diz que ele fez ela sofrer muito. Tonico então diz que gosta muito dele. Seu Margarido que visita Dona Mocinha, Bernadette chama ele de careca e ele fica bravo. Os dois conversam e Margarido fala para Dona Mocinha que quer visitar ela mais vezes. Epaminondas escuta tudo os dois conversando. Aos gritos ele diz que seu Margarido está arrastando asa para cima dela. Margarido se levanta bravo, mas Dona Mocinha fala que aceita seu Margarido visitar ela. Ele então indo embora diz que logo irá voltar. Enquanto isso, os futuros sócios de Aninha que combinam de verificar os números da fábrica para finalmente comprarem a fábrica.
De repente, Márcia chega em casa toda rasgada e suja. Todos ficam preocupados, perguntando ela o que aconteceu. Ela então mente dizendo que estava esperando Timóteo. Margarida então briga com Timóteo por ele não ter esperado Márcia. Timóteo conversa com Estrela dizendo que Márcia está mentindo, pois ele foi atrás dela buscar ela e ela não estava. Ele então diz que irá descobrir o que Márcia anda fazendo, pois coisa boa não há de ser. Enquanto isso, Graça visita Olga dizendo que foi correndo assim que soube do estado de saúde dela. Rindo, Olga explica que apenas fingiu um desmaio. Graça então explica para Olga dizendo que se Danilo quiser desmarcar o casamento, ele irá desmarcar de qualquer jeito. Graça então aconselha ela a fingir que está doente para Danilo casar logo. Enquanto isso, mais uma vez o prefeito e a primeira-dama que brigam no jantar. Aninha, conversando consigo mesma, diz: eu estou conseguindo o que eu queria. Eu vou tirar a fábrica dessa cidade. Pensativa, ela diz: mas por que eu não estou feliz? Enquanto isso, Reginaldo, que obriga Celina a noivar com o Conde Klaus. Enquanto isso, Sebastian cobra de seu tio Conde Klaus que ele está devendo apresentar a viuvinha a ele. Conde Klaus então que vai até a casa de Celina. Firme, ela fala para ele que não irá se casar com ele, pois ele não passa de um velho lambão ridículo. Conde Klaus então fala que se ela não casar, ele então irá cobrar a dívida. Mostrando os papéis, Conde Klaus diz: olha, você irá implorar para se casar comigo. No quarto, Celina diz para a Graça que a única esperança dela é Aninha, pois Aninha há de salvar ela. Danilo vai até a janela de Aninha e joga uma pedra. Ele então chama ela para descer, dizendo que precisa falar com ela. Ela então se recusa, dizendo que já é tarde. Ele então que mostra uma flor e fala para ela: e se eu disser que eu te amo?